Olá, tudo bem? Quero te falar o seguinte, hoje eu vou te passar 3 dicas, 3 conselhos e mais do que isso, a visão de um bilionário brasileiro. Um cara que não tinha nada e acabou chegando hoje no status de bilionário e que cada vez mais se torna conhecido não só no Brasil, como no mundo agora, devido à proporção que ele acabou tomando. Eu quero compartilhar com você como que ele enxerga o mundo. Quais são os 3 conselhos, que ele enxerga que as pessoas têm resultados, que as pessoas podem crescer através dessas 3 dicas simples que estão extremamente conectadas. É isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu sou o Luiz Amorim, da Apollo Business Consultoria, e hoje eu quero passar para você um pouco da história e essas 3 modos de visão sobre o Flávio Augusto. Talvez você conheça o Flávio Augusto, ou talvez não. Eu vou de maneira bem simples contextualizar quem é o Flávio Augusto e como que ele chegou no que ele chegou, O Flávio Augusto é um carioca, fundador da WhatsApp, e hoje ele é o presidente, ele é o dono do Orlando City nos Estados Unidos, o time que o Kaká acabou fechando um contrato de 3 anos. E ele tem se tornado cada vez mais conhecido pelo volume de negócio que ele tem feito, com as cifras que ele tem mexido e os resultados que ele tem obtido. E é interessante que essas 3 dicas, esses 3 modos que ele sempre bate nessa tecla, é muito interessante para qualquer pessoa, seja das pessoas que estão começando, pessoas que nem começaram ainda, e para as pessoas que já estão num grau um pouco mais avançado. Antes disso, eu vou te falar agora o que aconteceu na história bem rápida do Flávio Augusto. Depois você procura, a ideia aqui não é passar muita coisa, é só para contextualizar para quem ainda não conhece. O Flávio Augusto é o criador da WhatsApp, e ele, quando tinha 19 anos, ele acabou conhecendo, de 18 para 19 anos, ele conheceu a Luciana, que é a esposa dele. Ele conheceu ela, tinha 16 na época, e ele não tinha nada de dinheiro. Ele era um cara que veio da família com poucos recursos, não tinha uma família, a família dele não era rica. E ele pegava trem no Rio de Janeiro e toda aquela situação, calor e ônibus e tudo. E ele não tinha nada para conseguir. Segundo ele, não tinha um puto no bolso para conseguir pagar um jantar e pagar o cinema para Luciana. E ele começou a se interessar por algumas coisas, alguns meios de conseguir dinheiro. E aos 19 anos ele ingressou numa escola de inglês para vender de uma maneira de renda variável. Ele entrou como um vendedor para essa escola de inglês, que não era a WhatsApp, e era uma escola em que ele começou a vender cursos. Ele acabou entrando na área comercial e acabou adquirindo experiências ali. Ele, segundo ele, nunca teve uma carteira assinada, nunca trabalhou sobre o método CLT, nunca teve férias, nada disso. Então, o primeiro ponto interessante que a gente consegue analisar na história do Flávio Augusto é que desde o começo ele teve a cabeça voltada para resultados. Ele precisava de resultados. Se ele não tinha salário, ele não tinha garantia, ele não tinha nada, o que ele tinha era contar com os próprios resultados. Isso já é um pensamento bem interessante. Outra coisa que ele coloca é que as pessoas, no geral, as pessoas acreditam num modelo que a sociedade prega, a sociedade vende, em que basicamente é você se formar numa universidade, estudar para entrar numa universidade, você conseguir um emprego, e desse emprego que você conseguir, você vai comprar um carro, vai dividir em 60 vezes, depois você vai se casar, e aí todo o sisteminha que se repete para milhões de pessoas todos os dias. E ele já desde cara não acreditava muito nisso. Antes de ele entrar nessa escola de inglês, ele começou a vender relógios para um camelô. E aí ele pegava 10 relógios e revendia, pegava 20, 30 e foi aumentando. E essa foi a primeira experiência profissional dele, foi com essa experiência de venda. E após isso, ele acabou conhecendo essa escola de inglês, ele entrou, ficou na área comercial por 4 anos nessa área comercial, e aos 23 anos ele resolveu montar uma escola de inglês. Ele mesmo. Ele mal falava inglês na época, ele mesmo fala que ele nem sequer tinha conhecimento da língua, mas ele acreditava muito no negócio. E aí, dessa ideia, ele começou, junto com ainda já casado com a Luciana, ele começou a desenvolver meios, já de desenvolver uma escola, com uma parceria, vendeu um amigo, o amigo tinha um Voyage, que acabou, ele falou que não deu muito certo a venda do Voyage, mas ele pegou um cheque especial, um 20 mil reais no cheque especial, com uma taxa de 12% ao ano, 12% ao mês, que aí, se a gente colocar nos juros compostos aí dá uma coisa absurda, mas que basicamente, ele fala que nem um pouco recomenda isso que ele fez, mas essa é a ideia dele, essa foi a história dele, em que ele acabou, no primeiro ano ele conseguiu mais de 1.000 alunos com o modelo que ele fez, um modelo extremamente sensacional de adquirir clientes, que eu posso até falar num outro vídeo, não vem ao caso, mas é uma ideia muito interessante que ele fez, e ele conseguiu 1.000 alunos já no primeiro ano, mesmo com cheque especial e quase sem nada, só as pessoas acreditando, e ele com pouco capital para fazer o que ele tinha que fazer. E aí acabou se tornando, ele acabou pouco tempo depois, se eu não me engano, acho que um ano ou um ano e meio depois, ele já tinha ganhado o primeiro milhão dele. E aí essa foi a história em que ele acabou se tornando, criou o WhatsApp, e em 2013 ele vendeu o WhatsApp por 877 milhões de reais para o Grupo Abril, que foi uma das maiores transações históricas do Brasil do ensino, do setor de ensino do país. Então hoje ele acabou passando tempo fora, foi para os Estados Unidos, abriu Orlando City,
que é abriu não, né? Acabou adquirindo o Orlando City nos Estados Unidos, tem um estádio lá, tá montando um sistema de base de ensino, de ensinar futebol para as pessoas, e ele justifica com vários números do porquê que ele investiu no futebol nos Estados Unidos. E aí, essa é a ideia basicamente de quem é ele hoje. Iniciando de 2017, ele tem voltado junto com o Wizard agora, que era o concorrente dele, hoje é um amigo e sócio, para o setor de idiomas de novo, sendo que ele estava desde 2013 parado. E basicamente é isso. Esse é o cara que a gente vai falar hoje, que é o Flávio Augusto. Bem rapidamente, eu simplifiquei para você quem é. Recomendo que você, se você não conhece, que você procure a história dele, porque realmente é interessante. Vou te passar agora as 3 dicas que ele coloca, que são fundamentais. A primeira delas é você ter visão. Você precisa visualizar aquilo que você quer. É muito comum eu conversar com as pessoas e ver até os clientes ou alguns alunos, eu vejo que as pessoas elas não têm muito claro o que elas querem. Isso é o primeiro ponto. É aquela ideia, se você não tem um objetivo claro, você em qualquer lugar vai te servir. Se você não tem uma estratégia clara, se você não tem um ponto que você quer chegar, qualquer lugar vai te servir. Então pense nisso. Qual é o ponto exato que você quer chegar? Visualiza isso. Agora eu junto uma ideia junto de uma pessoa que eu sempre cito aqui, que é o Arnold Schwarzenegger. O Arnold fala a mesma coisa. Tem um vídeo, inclusive, dele no YouTube, se eu não me engano, que fala só sobre visão. É como ele vê, que ele fala que as pessoas têm que visualizar antes aquilo que elas querem. E eu não estou falando aqui não sobre o universo, nada disso. Estou falando sobre uma coisa concreta. Aonde você quer ir? Não é questão de visualizar o ponto ou imaginar. É exatamente você ter claro para onde você está caminhando todos os dias. Isso muitas pessoas falham e é por isso que muitas pessoas não têm os resultados. As pessoas não conseguem visualizar o que elas querem. As pessoas não têm concretamente para onde elas estão indo. Então pense nos seus negócios, para onde de fato você está indo e para o que você quer com clareza. Defina nos detalhes o que você quer. A segunda coisa que ele coloca é a questão da coragem. Porque não adianta nada você ter visão, mas você não ter coragem. Se você não tiver coragem, você é apenas um sonhador. E ele critica muito que muitas pessoas ficam o tempo todo se preparando, e as pessoas não agem. Então essa é uma ideia muito interessante, que é a questão da coragem que você precisa para empreender em um determinado momento, como ele acabou pegando um cheque especial a 12% ao mês, sobre essas condições. Ele foi até corajoso até demais, mas é basicamente essa ideia. Você precisa, a pessoa que quer ter resultados, ela precisa ter coragem. O terceiro e último ponto é a questão da competência. A competência é uma ideia muito interessante, porque se você... A competência a gente fala sempre aqui no canal, que a gente está sempre falando sobre como ter mais resultados. E dentro da ideia disso, no meu e-book também, se você não baixou 11 passos para se tornar um gestor melhor, eu vou deixar aqui no link para você baixar, que eu falo bastante sobre isso. Mas que basicamente é sobre a ideia de você adquirir qual o pacote de conhecimento que você tem que adquirir para conseguir chegar num próximo nível. O que precisa de competência para você conseguir, para concretizar a sua visão e que aliado à sua coragem vai trazer os resultados que você está querendo. Então a competência está diretamente ligada às suas habilidades, a forma como você coloca, você aplica o seu conhecimento na sua visão com a sua coragem. Então essas 3 visões, essas 3 ideias, o mindset dele, você vê que a mentalidade dele está o tempo todo focado na visão, que é o que ele fez agora, por exemplo, nos Estados Unidos, com o time do Orlando. A coragem de fazer isso aí, de empreender um negócio completamente distinto de uma escola de inglês para entrar no ramo de futebol, de esporte, um ramo esportivo num outro país. E mais do que isso, o terceiro ponto é a ideia de você ter a competência. A quantidade de estudos que ele foi atrás, que ele contratou, que ele tem estudado, a forma como ele coloca tudo isso, você vê que ele tem estudado muito a questão da competência em si. Esses são os 3 elementos chaves que ele coloca, que eu acho que pode te ajudar muito. É isso que eu queria te passar no vídeo de hoje. Se você quer saber um pouco mais sobre resultados, tem um vídeo que eu fiz aqui que eu falo sobre as 4 formas que as pessoas elas colocam, as pessoas têm em comum, as pessoas que têm resultado. Eu vou deixar também aqui no link na descrição para você ver, que basicamente vai te ajudar ainda mais a ter mais resultados. Então essa é a ideia do bilionário brasileiro, do Flávio Augusto, que eu queria compartilhar, que pode te ajudar muito, seja em qual etapa você estiver. Aqui é o Luiz Amorim, da Apollo Business Consultoria, e não se esquece de se inscrever no canal e dar um curtir aqui, porque talvez mais pessoas possam estar precisando disso aí. Se você puder compartilhar com quem precisa, eu te agradeço. Beleza? Até o próximo vídeo, até mais, tchau, tchau.